Helena sempre sonhou com uma vida tranquila, longe da cidade grande, mas nunca imaginou que realizaria esse sonho comprando um rancho antigo por um preço surpreendentemente baixo. Mãe solo de Davi, um menino de 8 anos com sensibilidade especial e uma percepção aguçada do mundo, ela buscava apenas paz e um pouco mais de espaço para que ele pudesse brincar sem medo. O anúncio dizia que o rancho precisava de reparos, mas a propriedade parecia perfeita para recomeçar. A casa, de madeira, envelhecida, exalava um charme rústico que a cativou imediatamente. Ao lado dela, um estábulo enorme se erguia, vazio e silencioso, como se guardasse histórias que o tempo havia deixado para trás. Helena sentiu uma estranha mistura de aconchego e inquietação quando pisou ali pela primeira vez. Mesmo assim, decidiu confiar em seu instinto, acreditando que aquela mudança seria positiva. Davi correu pelo quintal, sorrindo pela primeira vez em semanas. "Mamãe, esse lugar é bom." E esse único comentário bastou para reforçar a decisão dela. Mal sabiam que aquele rancho escondia segredos antigos e que o estábulo seria o primeiro a revelá-los. Na primeira noite no rancho, o silêncio ao redor era tão profundo que Helena podia ouvir seu próprio coração bater enquanto colocava Davi para dormir. A lua cheia iluminava a propriedade com um brilho prateado, e por um momento ela sentiu que finalmente havia encontrado paz. Contudo, por volta da meia-noite, Davi surgiu em sua porta com os olhos arregalados. "Mamãe, tem alguém no estábulo," ele sussurrou, segurando seu ursinho contra o peito. Helena franziu a testa, certa de que era apenas a imaginação dele trabalhando na nova casa. Mas algo no tom do filho não soou como fantasia. "Quem, meu amor?" ela perguntou, tentando não demonstrar preocupação. "Um homem, mas ele não tem sombra." A resposta fez um calafrio subir pela espinha de Helena. Ainda assim, ela sorriu e guiou o filho de volta ao quarto, garantindo que verificaria pela manhã. No entanto, enquanto voltava para sua cama, não conseguiu evitar olhar pela janela. O estábulo permanecia lá, quieto, mas com uma presença estranha, difícil de ignorar. Na manhã seguinte, Helena decidiu investigar o estábulo, mais para acalmar a si mesma do que a Davi. O ar ainda estava frio e o local parecia abandonado há décadas. As portas rangiam dolorosamente quando ela empurrou a madeira pesada. Lá dentro, o cheiro de feno velho e poeira tomou conta do espaço. A luz filtrava pelas frestas das tábuas, criando faixas douradas que iluminavam partículas suspensas no ar. Não havia nada ali, além de alguns objetos esquecidos, pregos enferrujados e celas desgastadas. Helena deu uma volta completa, tentando encontrar qualquer indício de que alguém pudesse ter passado por ali. Nada. Nenhuma pegada recente, nenhuma marca estranha, nenhum sinal de vida. Ainda assim, algo no ambiente parecia observado. Como se o estábulo respirasse um pouco mais fundo quando ela se aproximava. Sair, fechou a porta com força, tentando afastar a sensação desconfortável. "Viu, Davi? Não tem ninguém lá", disse mais tarde, mas o menino apenas balançou a cabeça convicto. "Você não viu porque ele não gosta de adultos." Nos dias que se seguiram, Davi demonstrou um interesse incomum pelo estábulo. Sempre que Helena se distraía, encontrava o menino parado na varanda, observando o prédio como se esperasse que algo acontecesse. Ela tentava puxá-lo para outras atividades, mas ele sempre acabava voltando o olhar para o mesmo ponto distante. Uma tarde, enquanto regava algumas plantas, ouviu o filho murmurar algo, como se conversasse com alguém invisível. Helena se aproximou devagar e colocou a mão em seu ombro. "Com quem você está falando?" perguntou suavemente. Davi não desviou o olhar do estábulo. "Com ele. Ele fica pedindo para eu entrar." Helena sentiu o estômago revirar diante daquela resposta. Tentou convencer a si mesma de que era só imaginação fértil.
Crianças especiais, às vezes, percebiam o mundo de maneiras diferentes, mas parte dela se perguntava se realmente estava tudo dentro da mente dele, ou se havia algo mais ali, algo que ela não entendia. Determinada a acabar com aquilo, Helena decidiu trancar o estábulo. Encontrou um cadeado antigo, guardado em uma das gavetas da cozinha, e caminhou até lá com passos firmes. O sol estava alto, mas o estábulo parecia sempre mergulhado em uma sombra inexplicável. Ela amarrou o cadeado nas portas e puxou para garantir que estava preso. "Pronto", murmurou. "Agora ninguém entra." Porém, ao se virar, encontrou Davi parado alguns metros atrás, olhando fixamente para as portas recém-trancadas. "Ele não vai gostar disso", disse o menino com uma calma desconcertante. "Quem não vai gostar?" Helena perguntou, tentando manter a voz firme. "O homem sem sombra." A frase caiu como um peso sobre o peito dela. Helena respirou fundo e o levou para dentro, tentando mudar de assunto. Mas naquela noite, antes de dormir, claramente o som do cadeado batendo contra a madeira, como se alguém do lado de dentro estivesse puxando a porta. O som persistiu por vários minutos, e Helena permaneceu imóvel na cama, segurando o cobertor com força enquanto tentava encontrar explicações racionais. Talvez fosse o vento ou algum animal tentando se abrigar ali. Mas, no íntimo, ela sabia que nunca ouvira nada parecido. Pela manhã, decidiu verificar o cadeado. Para seu choque, ele estava aberto, pendurado na tranca, como se alguém tivesse cuidadosamente o removido. Helena olhou ao redor, procurando por pegadas ou sinais de invasão, mas só encontrou o silêncio absoluto do campo. Chamou Davi e perguntou se foi ele, mas o menino apenas balançou a cabeça. "Eu disse, mamãe, ele não gosta de portas fechadas." Helena sentiu um arrepio profundo percorrer sua espinha. O medo começava a tomar forma, mas ela precisava manter a calma. Não podia permitir que Davi percebesse a inquietação crescendo dentro dela. E mesmo sem admitir em voz alta, decidiu que precisaria descobrir quem ou o que estava ali. Naquele mesmo dia, Helena foi até a cidade vizinha conversar com alguns moradores antigos. Parou em uma mercearia pequena, onde uma senhora de cabelos brancos organizava latas na prateleira. Ao ouvir que Helena havia se mudado para o rancho na Estrada Leste, a mulher congelou por alguns segundos. "Aquele lugar?" perguntou em um tom que misturava surpresa e pena. Helena explicou que tinha comprado a propriedade porque o preço era muito baixo. A idosa suspirou, como quem entende bem o motivo do desconto. "Dizem que aquele rancho não gosta de ficar vazio", murmurou. Helena franziu o senho. "Como assim?" A mulher apenas balançou a cabeça, como se não quisesse se aprofundar no assunto. "É melhor não mexer com o estábulo. Ele tem história." Essa resposta deixou Helena mais inquieta. O que poderia haver ali que todos pareciam temer? Algo dentro dela dizia que a senhora sabia mais do que estava dizendo, mas talvez houvesse motivos para seu silêncio. Ao retornar para casa, Helena encontrou Davi sentado na cerca, olhando novamente para o estábulo. "Ele saiu hoje", disse o menino antes mesmo que ela perguntasse qualquer coisa. Helena sentiu o ar lhe faltar por um instante. "Como assim saiu?" indagou, tentando manter a voz estável. Ele caminhou até a árvore grande e voltou. O menino apontou para o enorme carvalho que se erguia atrás da casa. Helena analisou o local, mas não viu nada fora do comum. Ainda assim, o olhar de Davi era tão convincente que ela sentiu seu coração acelerar. "Você chegou a falar com ele?" perguntou. "Ele não fala com você, mamãe, só comigo." Aquilo mexeu com ela de uma maneira que não sabia explicar. Parte dela queria levar Davi e fugir dali naquele mesmo instante. Mas outra parte, mais racional, sabia que precisava entender o que estava acontecendo antes de tomar qualquer decisão precipitada. Naquela noite, Helena decidiu ficar acordada até tarde, observando o estábulo
pela janela da cozinha. Armou uma cadeira, preparou café forte e colocou uma lanterna ao lado. O vento soprava calmamente, balançando os galhos do carvalho. A casa estava silenciosa. Davi dormia profundamente, exausto após um longo dia. Por volta das 2 da manhã, Helena pensou ter visto algo se movimentar dentro do estábulo. Um vulto escuro, lento, quase imperceptível, mas claramente humano. O coração dela disparou. Pegou a lanterna com mãos trêmulas e caminhou até a porta dos fundos. A cada sentia o ar ficar mais frio, como se estivesse se aproximando de algo que não deveria. Ao iluminar o estábulo, a luz refletiu apenas a poeira e o vazio. "Estou ficando louca?", murmurou, dando um passo para trás. Mas antes que pudesse retornar para a casa, ouviu um sussurro, baixo, rouco, vindo de dentro. E essa foi a primeira vez que Helena sentiu verdadeiro pavor. O sussurro parecia repetir uma palavra, mas Helena não conseguiu compreendê-la. Deu 2 passos para trás, mantendo a lanterna apontada para a porta parcialmente aberta. O ar parecia vibrar ao redor dela, como se a noite esperasse algo acontecer. De repente, um estalo ecoou lá dentro, como madeira quebrando sob peso. Helena se virou e correu de volta para casa, trancando a porta com as mãos trêmulas. Encostou-se nela, tentando recuperar o fôlego. Sabia que precisava agir, mas não sabia como. Na manhã seguinte, evitou comentar o ocorrido com Davi, mas ele percebeu. "Ele está bravo", disse calmamente enquanto comia cereal. "Por quê?", perguntou Helena. "Porque você viu." A resposta do menino atravessou o coração dela como uma faca fria. Agora, não era mais sobre imaginação, coincidências ou medo. Era real. E ela precisava descobrir o que aquele homem sem sombra queria antes que algo pior acontecesse. Helena decidiu que precisava entender o passado daquela propriedade. Nos dias seguintes, vasculhou cada canto da casa em busca de documentos antigos, cartas, qualquer pista que explicasse a presença estranha no estábulo. Encontrou no sótão uma caixa cheia de jornais antigos, todos amarelados pelo tempo. Enquanto folheava, uma notícia chamou sua atenção. Um homem havia desaparecido misteriosamente ali há mais de 30 anos, um ex-peão do rancho que cuidava dos cavalos. A matéria dizia apenas que ele sumiu sem deixar vestígios e que os moradores locais acreditavam que o estábulo havia sido o último lugar onde ele entrou. Algo dentro dela confirmou o que vinha temendo. Talvez o que Davi estivesse vendo não fosse fruto de imaginação, e sim uma presença ligada a uma história trágica. Com o coração acelerado, Helena percebeu que precisava conversar com alguém que realmente conhecesse o rancho. Alguém que estivesse disposto a contar o que os outros evitavam dizer. No dia seguinte, Helena voltou à mercearia e encontrou novamente a senhora de cabelos brancos. Desta vez, a idosa a observou com um olhar preocupado, como se soubesse exatamente o motivo de sua visita. Helena respirou fundo e perguntou diretamente sobre o peão desaparecido. A mulher hesitou, mas acabou cedendo. "O nome dele era Mariano", começou com voz baixa. "Ele era calmo, gentil, mas vivia dizendo que ouvia coisas no estábulo." Helena sentiu o corpo arrepiar. "Ninguém acreditava nele", continuou a idosa, "até o dia em que sumiu. Dizem que ele ficava conversando sozinho lá dentro, como se alguém respondesse." Helena engoliu em seco, lembrando das conversas de Davi. "E nunca encontraram o corpo?", perguntou. A senhora apenas balançou a cabeça. Só encontraram as marcas de arrasto no chão, como se alguém o tivesse levado. Aquilo foi mais do que Helena esperava ouvir, e exatamente o que ela temia. A caminho de casa, Helena dirigiu com mãos trêmulas. O rancho parecia mais isolado do que nunca quando ela chegou. O vento soprou forte, balançando a cerca e fazendo a porta do estábulo ranger, como se a chamasse. Davi estava sentado no quintal, mexendo na terra. Mas assim que viu a mãe,
Levantou-se com um sorriso triste. Ele perguntou por você. Disse sem rodeios. Helena quase deixou as sacolas caírem. O que ele queria? Perguntou, tentando não demonstrar pânico. Ele quer que você entre lá, respondeu o menino, apontando para o estábulo. Diz que você precisa ver. O coração dela bateu mais forte. Era como se uma mão invisível apertasse seu peito. Helena sabia que ir até lá poderia ser perigoso, mas fugir também não parecia uma opção. Ela precisava proteger o filho e, para isso, precisava descobrir o que aquela presença queria, mesmo que isso a obrigasse a entrar naquele lugar sozinha. Naquela tarde, Helena decidiu enfrentar o medo. Pegou uma lanterna, um cobertor velho e chamou Davi para ficar dentro de casa, proibindo-o de sair até que ela voltasse. Atravessou o quintal devagar, sentindo o chão vibrar levemente sob os pés, como se a terra respirasse com ela. Cada passo aumentava a sensação de estar sendo observada. Quando finalmente chegou ao estábulo, percebeu que a porta estava aberta, não escancarada, mas convidativamente entreaberta. Helena respirou fundo e empurrou a madeira com cuidado. Por um instante, tudo pareceu normal. Poeira, silêncio, sombras. Mas então, algo mudou no ar. Uma corrente fria passou pelo pescoço dela, como dedos invisíveis tocando sua pele. A luz da lanterna piscou 2 vezes. Helena engoliu seco. Sabia que não estava sozinha lá dentro, e que aquilo tinha esperado exatamente por esse momento. Ela se aproximou da parte mais escura do estábulo, onde a luz não alcançava totalmente. Cada passo ecoava suavemente, como se o espaço inteiro absorvesse o som. Quando iluminou o canto, viu algo que a fez paralisar. Marcas profundas no chão, arranhões que formavam linhas desordenadas, como se alguém tivesse se agarrado à terra tentando resistir. Helena sentiu o coração acelerar, mas continuou examinando o local. Mais adiante, encontrou uma cela velha com manchas escuras, já quase invisíveis, mas suficientes para provocar um arrepio. «Mariano!» murmurou sem querer, sem saber por que havia dito o nome. Nesse instante, um som baixo veio de trás dela, como uma respiração pesada. Helena virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. Ainda assim, sentia a presença ali, como se estivesse logo atrás, observando cada movimento. Pela primeira vez, ela entendeu que o medo de Davi tinha fundamento e que aquele homem sem sombra ainda não tinha ido embora. Helena saiu do estábulo o mais rápido que conseguiu, tentando controlar o tremor das mãos. Ao chegar na porta, virou-se para trás por instinto, e foi então que viu um vulto, alto e magro, parado no canto mais escuro. Não tinha rosto, apenas uma forma escura, distorcida, que parecia se movimentar levemente, como fumaça presa em um corpo humano. A lanterna tremeu em sua mão e, por um segundo, o vulto deu um passo à frente. Helena correu, sentindo o ar frio passar por ela como um sopro gelado. Quando chegou em casa, fechou a porta com força e precisou se apoiar na parede para não cair. Davi apareceu na sala e, ao ver o estado da mãe, apenas balançou a cabeça. «Eu disse que você não ia gostar de ver». As palavras do menino ecoaram na mente de Helena. Ela havia visto. E agora, aquilo sabia que ela sabia. Nos dias seguintes, Helena tentou agir normalmente, mas a presença no estábulo parecia ficar mais ativa. À noite, sons de passos ecoavam da propriedade. Portas batiam sozinhas. Objetos mudavam de lugar. Davi dormia mal, acordando sempre no mesmo horário, 3h17, dizendo que o homem sem sombra ficava chamando seu nome. Helena tentou manter a calma, mas a exaustão começou a cobrar seu preço. Decidiu que era hora de procurar ajuda profissional. Ligou para um historiador local que estudava antigos ranchos da região. Ele atendeu com voz cansada, mas quando ela mencionou o endereço do rancho, houve um silêncio pesado do outro lado da linha. «Você precisa sair daí», disse ele finalmente. «Aquele lugar não é seguro para crianças».
As palavras deixaram Helena ainda mais inquieta. Por que não? Perguntou. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo enterrado há décadas. O historiador concordou em se encontrar com Helena no dia seguinte, no próprio rancho. Quando ele chegou, observou a propriedade com um olhar grave, como quem reencontra um lugar que preferia ter esquecido. Esse rancho pertenceu a uma família complicada, explicou enquanto caminhavam até o estábulo. Mariano era próximo do dono, mas começou a dizer que algo o chamava aqui, algo que vivia entre as sombras. Helena engoliu seco, acompanhando cada palavra. Depois que ele desapareceu, outras pessoas ouviram coisas, viram coisas, até que finalmente abandonaram o rancho. Ao chegar à porta do estábulo, o historiador estacou. A energia aqui é pesada, murmurou, como se algo tivesse sido despertado. Helena sentiu um frio subir pela espinha. Davi, que observava de longe, apenas murmurou. Ele está aí dentro. E todos sentiram que algo prestes a acontecer. O historiador entrou no estábulo antes de Helena, segurando uma pequena lanterna e observando tudo com atenção meticulosa. Ele se ajoelhou no ponto onde as marcas no chão eram mais profundas e passou a mão pela madeira. Isso não é desgaste comum, disse. É como se alguém tivesse sido arrastado à força. Helena sentiu o coração apertar. Mariano? Perguntou. O homem hesitou. Talvez, mas há algo além disso. Ele levantou-se rapidamente, encarando o fundo escuro do estábulo. Aqui existe uma entidade presa, algo que nunca deveria ter sido perturbado. Nesse momento, um estrondo ecoou pelo estábulo, fazendo a lanterna dele apagar. Helena gritou e correu até ele, mas o historiador apenas sussurrou. Ele acordou. Quando a luz voltou, nenhum dos dois ousou dar mais um passo. Davi, da porta, apenas observava. Ele está perto de você, mamãe. Muito perto. Helena sabia que não podia continuar assim. Seu corpo tremia, sua mente estava exausta e, pior, sentia que o homem sem sombra se aproximava mais a cada noite. Depois da visita do historiador, algo mudou no rancho. As luzes piscavam com mais frequência, as portas rangiam mesmo sem vento. O estábulo parecia respirar, e Davi começou a ficar mais pálido, mais quieto, como se estivesse sendo drenado pela presença invisível. Helena então tomou uma decisão difícil. Iria procurar ajuda espiritual. Procurou na cidade alguém que pudesse lidar com esse tipo de fenômeno. Encontrou uma mulher conhecida por lidar com energias antigas, e quando explicou a situação, a resposta foi imediata. Seu filho está sendo escolhido. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Escolhido para quê? Perguntou desesperada. A mulher apenas olhou para ela com olhos sombrios. Para substituir quem nunca conseguiu sair daquele estábulo. A mulher pediu para visitar o rancho imediatamente, afirmando que precisava sentir a energia do local antes de decidir o que fazer. Helena a levou até o estábulo e assim que chegaram perto, a expressão da visitante mudou. Seus olhos se estreitaram e ela colocou a mão no peito, como se algo a pressionasse. Há uma presença masculina aqui, mas não é humana, murmurou. Helena sentiu o ar faltar. A mulher olhou ao redor, como se acompanhasse movimentos invisíveis. Ele está tentando se manter preso à realidade e usa quem consegue ver. Helena entendeu na mesma hora. Davi. A mulher se aproximou da porta e ergueu a mão, mas uma rajada de vento forte a empurrou um passo para trás. Ele não quer que eu entre, disse ofegante. Isso significa que já está profundamente conectado ao seu filho. Helena sentiu o desespero crescer como um nó em sua garganta. A mulher então virou-se para ela e completou. Precisamos cortar esse vínculo antes que ele o leve. De volta à casa, a mulher pediu para conversar com Davi. Ele estava sentado no sofá, abraçando o ursinho, mas seus olhos pareciam diferentes, mais distantes, como se parte dele estivesse em outro lugar. A mulher se ajoelhou a
sua frente e tentou perguntar o que o homem sem sombra dizia a ele. Davi demorou para responder, como se estivesse ouvindo algo antes de falar. Ele quer que eu fique com ele no escuro, murmurou. Diz que lá é quieto e que eu não vou sentir dor. Helena colocou a mão na boca para não chorar. A mulher segurou as mãos de Davi e fechou os olhos, concentrada. Após alguns segundos, abriu-os rapidamente, assustada. Ele está muito perto, mais do que eu imaginava. E então se levantou de repente. Temos pouco tempo. Essa entidade já entrou no campo energético da criança. Se não agirmos logo, ele pode puxá-lo completamente. Helena sentiu o mundo desabar ao ouvir isso. A mulher explicou que faria um ritual de limpeza energética naquela mesma noite, pois a entidade parecia mais ativa durante a madrugada. Helena assentiu, mesmo com medo, sabendo que era sua única chance de salvar Davi. Passaram o resto do dia preparando a casa. Acenderam velas, colocaram sal grosso em pontos estratégicos e abriram janelas para que o ar circulasse. Davi, estranho e silencioso, observava tudo sem demonstrar emoção. Enquanto o sol se punha, Helena sentiu o rancho inteiro ficar mais pesado, como se algo no ar estivesse esperando a escuridão para se fortalecer. Quando a noite finalmente tomou a propriedade, o vento começou a soprar mais forte. A mulher preparou um círculo de proteção na sala, pedindo que Helena e Davi ficassem dentro dele. Ele vai tentar se manifestar, alertou. Não respondam, não. E falem com ele, não olhem diretamente. Helena segurou a mão do filho com força, torcendo para que ele não fosse atraído novamente. Assim que a mulher começou o ritual, uma vibração profunda percorreu o rancho, como se as paredes tivessem uma alma própria. As velas tremularam violentamente, mesmo sem vento. Davi começou a respirar mais rápido, como se algo o puxasse para fora do corpo. Helena tentou mantê-lo firme, mas sentiu sua mão ficando fria, muito fria. A mulher entoava palavras em voz baixa, tentando romper a ligação entre o menino e a entidade. De repente, um estalo enorme ecoou vindo do estábulo, como se algo tivesse batido contra as paredes com força descomunal. Helena olhou para a mulher em busca de orientação, e ela apenas gritou: "Não olhe! Ele está tentando entrar!" O ar ficou tão gelado que Helena viu sua própria respiração. O chão tremeu levemente, e as janelas começaram a bater. Davi então murmurou algo que fez o sangue dela gelar. "Ele está aqui na porta." A porta da sala começou a ranger, como se alguém do lado de fora empurrasse devagar, testando resistência. As velas oscilaram, quase se apagando. A mulher intensificou o canto, elevando a voz diante da força crescente da presença. De repente, a porta bateu com força, fazendo Helena gritar. Mas ela permaneceu fechada, como se algo a segurasse do lado de fora. A mulher ergueu as mãos e um som agudo ecoou pela sala, como se todas as paredes vibrassem. Davi começou a chorar silenciosamente, mas não piscava. "Ele está chamando meu nome", disse sem mover os lábios completamente. Helena sentiu que perderia o controle a qualquer segundo. "Fique comigo, meu amor", ela implorou. A mulher então lançou um punhado de ervas no círculo e uma fumaça branca se espalhou rapidamente pelo ambiente. Por um momento o ar pareceu clarear, até que uma sombra se projetou na porta, alta, alongada, sem forma definida, mas claramente observando os três. A sombra não tinha rosto, mas sua presença era esmagadora. Ela se movia lentamente, como se analisasse o círculo feito pela mulher. Helena ficou imóvel, o coração batendo tão alto que ela achou que fosse desmaiar. A mulher continuou o ritual, mas agora sua voz tremia, como se estivesse lutando contra algo muito mais forte do que esperava. A sombra, então, deslizou pela porta e entrou parcialmente na sala, mesmo sem tocá-la. Suas bordas vibravam, como fumaça tentando se manter coesa. Davi ergueu a cabeça, como se fosse atraído. Helena o segurou, desesperada.
Você não pode levá-lo, gritou. Nesse momento, a sombra deu um impulso e todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. A sala mergulhou no breu completo. Helena sentiu algo tocar seu ombro, frio, áspero, quase sólido, e soube que a entidade havia conseguido entrar. O ar ficou denso, impossível de respirar. Algo estava prestes a acontecer. No escuro absoluto, Helena ouviu o som de passos lentos dentro da sala. A mulher tentou reacender uma das velas, mas algo bateu contra sua mão, derrubando tudo no chão. Davi estava rígido, como se um peso invisível o pressionasse. Ele está me puxando, murmurou o menino, e a voz dele parecia distante, como se viesse de outro lugar. Helena tentou agarrá-lo com mais força, mas sentiu a mão do filho escapando, ficando cada vez mais fria. A mulher gritou para que Helena não soltasse, enquanto começava a recitar palavras mais fortes, quase como um comando. Um vento intenso começou a rodopiar dentro da sala, levantando poeira, derrubando objetos e fazendo a porta bater repetidamente. No meio daquele caos, um sussurro profundo ecoou perto do ouvido de Helena. Ele é meu. A frase fez seu corpo inteiro estremecer. Ela sabia que, se não agisse naquele exato momento, perderia Davi para sempre. Desesperada, Helena fez algo que não estava no ritual. Ela abraçou Davi com toda a força que tinha e começou a falar com ele, dizendo que ele era amado, que ela precisava dele, que ele não estava sozinho. Suas palavras saíam entre soluços, mas carregadas de emoção verdadeira. A mulher tentou alertá-la, mas percebeu que a energia começou a mudar. O vento diminuiu, como se a entidade hesitasse. A sombra, agora parcialmente visível por causa do luar que entrava pela janela quebrada, parecia recuar levemente. Helena continuou falando, lembrando histórias da infância do filho, momentos felizes, promessas de futuro. Davi piscou pela primeira vez desde o início do ritual, e uma lágrima escorreu por seu rosto. A mulher imediatamente aproveitou a brecha e começou a entoar outra sequência de palavras, desta vez mais forte, mais firme. A sombra começou a tremer, como se estivesse sendo forçada a se afastar. A disputa estava longe de acabar, mas pela primeira vez, Helena sentiu que tinha uma chance. A sombra então deu um movimento brusco, expandindo-se como uma explosão silenciosa. A sala inteira tremeu, as janelas se estilhaçaram e a madeira do piso pareceu se partir em vários pontos. A mulher caiu de joelhos, ofegante, mas continuou repetindo as palavras de expulsão. Helena manteve Davi preso ao peito, como se seu amor fosse a única âncora que o mantivesse no mundo dos vivos. Um grito agudo e distorcido ecoou pelo rancho, como se a entidade estivesse sendo rasgada de dentro para fora. A sombra tentou avançar novamente, mas bateu contra o círculo de sal e recuou violentamente, como se tivesse se queimado. Davi começou a respirar normalmente, embora ainda muito fraco. A mulher então ergueu a mão e, com um último comando, lançou a entidade para fora da sala. Uma força invisível percorreu o ar e a sombra foi arrastada para o corredor, depois para o quintal, até desaparecer na direção do estábulo. O silêncio que se instalou foi tão repentino que fez Helena estremecer. Helena, ainda respirando com dificuldade, percebeu que o rancho havia ficado completamente imóvel. Nenhum vento, nenhum estalo, nenhum sussurro. A mulher, suada e tremendo, disse em voz baixa: ele foi enfraquecido, mas não destruído. Ele pertence ao estábulo e sempre tentará sair. Helena apertou Davi, que agora dormia exausto, e prometeu a si mesma que nunca mais deixaria nada acontecer com ele. Mas quando olhou pela janela, viu o estábulo iluminado pela lua, quieto, imóvel, mas ainda vivo de alguma forma. A mulher colocou a mão no ombro de Helena e afirmou: você vai ter que decidir se fica ou se parte antes que ele se fortaleça novamente. Helena engoliu em seco. O rancho, que antes representava um recomeço, agora parecia
Uma prisão cheia de segredos. E o pior, ela sabia que o homem sem sombra ainda estava lá, esperando o momento certo para retornar. No instante seguinte, o vulto avançou para fora da sombra, revelando uma figura alta, deformada, com braços longos demais para serem humanos. Helena gritou instintivamente, empurrando Gabriel para trás, enquanto agarrava o pingente brilhante que pendia do pescoço dele. A luz emitida pelo objeto pareceu pulsar com mais força, iluminando o rosto retorcido da criatura. Ela recuou, como se aquela luminosidade queimasse sua pele inexistente. Gabriel começou a tremer, mas não tirou os olhos dela. Mamãe, ele está bravo. Ele quer que a gente vá embora. Helena sentiu o chão vibrar enquanto a criatura dava passos lentos para frente, hesitando ao se aproximar do brilho. O ar ficou mais denso, mais frio, como se o estábulo estivesse respirando, prendendo-os ali dentro. Helena, tomada por um instinto que nem sabia possuir, ergueu o pingente na direção da criatura. A luz estourou como um clarão, enchendo o estábulo inteiro por um segundo interminável. A criatura urrou sem boca, um som que parecia vir de dentro das paredes, ecoando entre as vigas antigas. Gabriel tapou os ouvidos e se encolheu, enquanto Helena sentia seus próprios braços tremerem, mas não recuou. A sombra começou a se desfazer, seus contornos perdendo forma, seus olhos escuros se dissolvendo como tinta em água. Mesmo assim, tentou avançar, lutando contra a luz como se fosse sua última chance. Helena apertou o pingente com mais força, sentindo-o queimar sua pele, mas continuou. A criatura finalmente caiu de joelhos, ou aquilo que pareciam ser joelhos. Com um último estalo seco, como madeira quebrando por dentro, a sombra explodiu em uma poeira escura que se dispersou pelo ar. O silêncio seguinte era tão profundo que chegava a doer. Helena respirou ofegante, olhando ao redor para se certificar de que realmente tinha acabado. Gabriel levantou devagar, segurando a mão da mãe, os olhos arregalados, mas menos assustados do que antes. Mamãe, acho que ele só queria ser visto, murmurou. Helena não sabia como responder. O estábulo parecia mais claro agora, como se o peso que o habitava tivesse finalmente partido. Mesmo assim, sentia que alguma história antiga ainda permanecia ali, escondida entre as vigas e o cheiro de feno. Mas pelo menos, por enquanto, estavam seguros. Ao saírem do estábulo, Helena percebeu algo no chão, perto da porta. Outra pegada. Mas essa era diferente. Menor, mais leve, como a de uma criança. Gabriel a viu também e se aproximou. Essa é dele quando era pequeno, eu acho. A resposta fez Helena estremecer. Será que aquilo que viram havia sido humano um dia? Será que o rancho guardava histórias de alguém que nunca pôde partir totalmente? Gabriel parecia compreender algo que ela ainda não podia. Ele se ajoelhou, colocou a mão sobre a pequena marca e fechou os olhos. Um vento leve soprou, girando folhas ao redor deles. Era suave, quase reconfortante. Helena sentiu que era um adeus silencioso, mas verdadeiro. Nos dias seguintes, o rancho se transformou. O ar parecia mais leve, os ruídos noturnos desapareceram, e até os animais da região passaram a circular mais perto da cerca. Gabriel dormia bem pela primeira vez desde que haviam se mudado. Helena também, embora ainda carregasse a lembrança viva da criatura diante dela. Decidiu pesquisar mais sobre os antigos donos da propriedade. Encontrou recortes de jornal, histórias esquecidas e, finalmente, uma fotografia antiga do estábulo. Na imagem, uma família sorria ao lado de um menino que segurava um pingente idêntico ao de Gabriel. Mas o que realmente a deixou sem ar foi a sombra atrás deles, longa, distorcida, exatamente como aquela que quase os atacou. Determinada a entender o mistério, Helena procurou a última moradora viva da família que aparecia na fotografia, uma senhora de quase 90 anos que vivia na cidade vizinha. Ao chegar à casa simples e
cheia de plantas da idosa, foi recebida com um olhar que misturava gentileza e um conhecimento profundo sobre coisas que não se dizia em voz alta. Ao mostrar a foto, a senhora suspirou. Ele se chamava Elias, um menino especial, como o seu. Helena sentiu o coração acelerar. A mulher explicou que Elias tinha dons. Percebia coisas que ninguém mais conseguia ver, mas morreu jovem em um acidente dentro do próprio estábulo. Desde então, algo dele, ou algo que se prendia a ele, ficou preso ali. Ele nunca quis machucar ninguém, completou a senhora. A idosa continuou, revelando que o pingente encontrado com Elias no dia de sua morte havia desaparecido misteriosamente. Ele dizia que a luz dentro dele afastava o escuro, contou. Helena entendeu que o pingente que Gabriel carregava não era uma coincidência. Talvez o rancho a tivesse escolhido ou escolhido seu filho. A senhora segurou a mão de Helena e a alertou. Sombra nenhuma nasce má. É a dor que a transforma. A frase ecoou na mente de Helena enquanto voltava para casa. Pela primeira vez, não sentia medo do rancho, mas respeito. Talvez a criatura tivesse sido apenas a última parte de Elias, tentando se libertar da dor que o prendia naquele lugar há décadas. Quando voltou ao rancho, Gabriel correu até ela com um sorriso tranquilo, algo raro desde a mudança. Ele a abraçou forte e, ao encostar sua cabeça no peito dela, murmurou: Mamãe, o menino do estábulo está bem agora. Helena suspirou, sentindo a verdade nas palavras do filho. Naquela noite, acenderam uma vela próxima ao estábulo como um gesto de despedida. O vento soprou leve, apagando a chama com suavidade, quase como um agradecimento. Helena percebeu que aquela propriedade não era apenas um lar, mas um lugar com memórias profundas, e que, por algum motivo, Gabriel era parte fundamental daquilo tudo. Talvez houvesse mais para descobrir ali, mas nada que quisesse machucá-los novamente. Com o passar das semanas, Helena e Gabriel reconstruíram suas rotinas. O rancho se tornou um refúgio, um lugar onde o menino podia correr livremente e onde Helena sentia a paz que buscava há tanto tempo. O estábulo, antes temido, agora parecia apenas uma construção antiga que guardava histórias, não ameaças. Gabriel começou a desenhar paisagens, animais e cenas felizes, nada mais da figura sombria. Mas às vezes, discretamente, ele colocava no canto dos desenhos um menino sorrindo de longe, como se ainda quisesse lembrar de Elias. Helena não impediu. Era a forma dele, de honrar a experiência e talvez de manter viva a memória de alguém que nunca deveria ter sido esquecido. Num fim de tarde dourado, enquanto o sol descia atrás das colinas, Helena e Gabriel caminharam até o estábulo, agora tranquilo e silencioso. Ela colocou a mão sobre a porta e, pela primeira vez, sentiu apenas gratidão. Gabriel segurou sua mão e sorriu. A gente salvou ele, né, mamãe? Helena sorriu de volta, emocionada. Sim, meu amor. E ele salvou a gente também. O vento soprou leve, movendo os fios de cabelo de ambos, como um aceno invisível. O rancho não era mais um lugar assombrado. Era um lar repleto de memórias, luz e cura. E enquanto caminhavam de volta para casa, Helena teve certeza de que recomeços verdadeiros sempre acontecem onde a dor encontra redenção.